Eu tenho minhas dúvidas se é melhor o Flamengo fazer um gol logo. Porque talvez isso vai atiçar mais o Chelsea, sabe? De entrar mais rápido no jogo. Porque vai depender muito de como eles estão analisando o Flamengo. Eu acho que vai ser totalmente diferente. Se eles tomam um gol no início, eles fazem igual o cara do videogame do Vitor Sena. Já, Opa, vamos já jogar. vem aqui, já vamos jogar. Agora, o Vess vai muito bem quando ele fala do LA, né? O LA eu acho que pode ser um adversário que ontem o Botafogo contra o Seattle deu uma largada, achando que o Seattle não tinha como tirar um ponto ou outro e quase fez o gol de empate. E o treinador começou, desculpa pelo horário, dá pra falar, fazer umas cagadas também, né? Exatamente. Ele começou desde a escalação, né? Mas eu não achei que o Botafogo largou, não. Eu achei que o Botafogo tava querendo fazer saldo antes de fazer 1-0, pô. Aí começou quer ganhar de 5-0 antes de fazer ferrou. E apavorou. E no final, quando viu que tava dando aquele gás, o time adversário começou a dar uma apavorada e errar coisas assim inacreditáveis. Pelo que a gente vê na MLS, a gente já fez algumas partidas, o Vest também fez. Na minha opinião, o Seattle é um time inferior ao time do LA. Sim. Com certeza. Então, acho que pode impor mais dificuldade pro Flamengo do que o Seattle impôs ao Botafogo. Tem uma questão então, de aí. repente, até o saldo possa ser importante. O saldo do que o Flamengo fez contra o Esperance aqui e o LA faça contra o Esperance, dependendo do jogo, do que for Chelsea e Flamengo, né? Placar de Chelsea e Flamengo. Então, também tem que ver a postura do Esperance, né? Esperance, imagino que no segundo jogo ele deve falar, a gente já perdeu o primeiro. Vamos ter que ter uma postura diferente. Contra o LA, a nossa distância para o LA ou não existe ou é menor do que a do Flamengo. Então pode ser que o Esperance mude de postura. Nesse jogo em específico, não sei se entra ali um combo de já ter feito o gol e de ter percebido que o Esperance era um time, pelo menos hoje, com muitos problemas. O Esperance se defendia mal, especialmente pelas pontas, o Esperance não conseguiu fazer saída de bola de jeito nenhum, e o Esperance só viveu de bola longa, que é efetiva na bola direta lá pro Ricardo Rodrigues, o 9, e que hoje ele praticamente não pegou nenhuma. Não me lembro do Ricardo Rodrigues. Acho. Rodrigo Rodrigues? Rodrigo Falei, Rodrigues. Ricardo, Rodrigo Rodrigues, perfeito. Eu praticamente não me lembro dele ter feito nenhum pivô, segurado a bola, então acho que os jogadores olharam e falaram, cara, eu não sei como é que... O Felipe Luiz elogiou muito o Esperance na coletiva. Não sei se E o técnico do Esperance falou, não vou cair nessa aí, não. Exatamente. Não sei se internamente o Felipe Luiz deu uma... Dizer, o time não tem tanto assim, mas enfim. E aí os jogadores... Não é a cara do Felipe Luiz. Acho que não. Então, e aí acho que os jogadores perceberam que estava muito fácil, só que foi muito. Perde, pressiona, diminuiu, que funcionou nos primeiros 30 minutos, funcionou até o Flamengo fazer o gol. Então, assim, acho que pode ter isso. Quanto o Chelsea, não vai ter essa percepção de que, o jogo tá fácil, o jogo tá mole. Então, vamos ver como o Flamengo vai se portar. Mas é um ponto de pensamento. Quem vai ter mais o controle das ações, né? Flamengo ou Chelsea? Acho que o Chelsea é um time que transita mais com o jogo de transição. Tem um meio-campo muito forte, né? Tem um meio-campo de uma pegada muito forte, então pode ser que essa pegada forte, se jogar Caicedo e Enzo. O Caicedo hoje era o único que estava ligado, tá? O Caicedo hoje era o único que estava O Palmer só acordou no segundo tempo. O Palmer meteu aquela batida ali de fora só, então o Madueke mais ou menos, então assim, o Caicedo não, o Caicedo estava dando carrinho, fazendo tudo. Uma dupla de volante, Caicedo e Enzo, pode afastar essa posse de bola do Flamengo lá para uma região do meio campo. Sim. E aí o Flamengo vai ficar trocando bola longe do gol, talvez seja o que o Chelsea queira para dar um bote, roubar uma bola. Então assim, é um jogo que vai ter uma outra pegada, tanto em relação ao que o Chelsea fez contra o LA, quanto o Flamengo fez contra o Esperance. A gente abriu enquete, produção. Diz aí pra mim, Chelsea e Flamengo, tá? A produção quer saber o que a galera pensa que vai ser esse jogo. Quais são as opções? Jogo equilibrado, 47%. Então a galera tá achando que é jogo equilibrado, na maior parte dela. 33% acham que o Chelsea é favorito. 15% acham que o Flamengo é favorito. E só 4% acham que o Chelsea é muito favorito. Então, o geral tá em um jogo equilibrado.
Você votaria em qual das opções, Eu Jorge? votaria no Chelsea favorito, mas assim, eu não acho que, se você for olhar os europeus que estão aí, né, dos 12 aí, o Chelsea ele não é um bicho-papão, né? Bicho-papão, acho que é o Paris Saint-Germain. Mas o Chelsea não está na mesma prateleira do Porto. Não, ele Não. tá uma prateleira acima do Porto, com Sim. certeza. Só com uma certeza. pergunta. Sim. O jogo equilibrado é Dá pra votar nos equivalente dois, né? a 100 favoritismo, 100 favorito? Porque a É, gente está jogo trabalhando... Ah, creio que Porque sim. dá a pro gente está Chelsea ser trabalhando só favorito com e o jogo ser favorito, né? equilibrado. É. Favorito isso? e jogo Tá, equilibrado. então beleza. É como se o jogo equilibrado fosse não tem favorito. É. E como Tá. tem a opção lá Chelsea muito favorito, Isso. a opção Chelsea favorito é o favoritismo leve. Isso. É mediano, levemente favorito. É o Chelsea muito favorito, é o Chelsea pra passear. Isso. Vai atropelar. Fora o baile. Isso. O Chelsea favorito vai ganhar. Acho que vai ganhar. Eu acho que é Jogo por aí. equilibrado tem jogo. Eu acho que é por aí. Muito favorito, não. Eu diria muito favorito se o Flamengo enfrentasse, por exemplo, o Paris Saint-Germain. Aí beleza. Não tem o que falar, né? Nós estamos falando do melhor time da Europa e tal. Acho Quase que muito favorito contra todo mundo também, né? Pois é, Tá jogando- pois é. Sim. Tudo bem, o Chelsea conseguiu uma vaga de Champions, ficou nas primeiras posições da Premier League, mas, por exemplo, esse Chelsea ganhou a competição do terceiro escalão da UEFA. Esse ano, nessa temporada, o Chelsea jogou a terceira competição da UEFA, que foi a Conference League. Inclusive, é muito mais relevante Hoje é. você ser quarto colocado da Premier League. Foi quarto ou quinto? Quarto, né? Quarto Foi colocado da quarto. Premier Foi League. Muito mais relevante ser quarto colocado da Premier League do que ganhar a Conference League. Mas aí, peraí. Aí agora tô me pegando aqui se a gente não tá numa contradição leve. O Chelsea foi campeão da. A gente tá dizendo aqui que o Chelsea está uma prateleira acima do Porto. Sim, porque o Porto ficou em terceiro do campeonato Sim, português. sim. E foi campeão do terceiro escalão da Europa. E ainda assim a gente acha o Chelsea favorito em relação ao Ah, mas Flamengo. então, tá, é que que acontece, a temporada passada condicionou a Exatamente. competição europeia do Chelsea, né? exatamente. O Enzo Maresca, é importante ressaltar, essa é a primeira temporada do Enzo Maresca, Não, tudo ele bem, mudou mas aí muita a gente tava falando mas aqui ele da conferência, venceu... ele não foi Então, falando todo mundo na conferência. Mas então, que mas em vários delícia. momentos ele foi poupando, ele foi jogando é. na maciota porque sabia que não precisava se desgastar. Que precisava se desgastar onde? Na Na Premier Premier League, League. que quase perdeu a vaga Teve na jogador Champions. que, por exemplo, o João Félix só jogava na Conference Sim, League. Então, sim. assim, né? Ele rodou bastante o elenco. Mas é importante a gente ressaltar isso. Eu vejo muita gente falando. Vi muitos comentários na live lá da Cazé, no jogo entre Benfica e Boca, para tentar entender a percepção das pessoas. Aí muita gente falando, esses europeus que vocês estão falando pra gente ter medo... Não são esses europeus. Vocês precisam entender que quando a gente chega pra falar de Liga dos Campeões, a gente nunca coloca o Benfica como favorito. A gente nunca coloca Perfeito. o Porto, Porto. como favorito. O Benfica não chega a uma final da Champions desde 90. Não chega numa semi desde 90. Inclusive, Então, o Chelsea chegar na final, a gente achou também que ninguém tava colocando o Chelsea ali como favorito. Quando chegou. desculpa, assim, não tem condição. O Porto É, foi essa- campeão em 2003, mas já vai... 2004. 2004, mas... Faz muito É. tempo. O mesmo Não vale acho pro que Salzburg, que vai jogar o Mundial. É. Pro próprio Dortmund, que vai pegar o Fluminense. Não são bichos papões. Então, Não são. o Mundial desse formato, ele nos dá a chance de ver algo que a gente não tinha chance de ver, nem em amistosos mais. Porque eu sou mais velho aqui que a galera aqui, no meio do ano, você ficava na expectativa do troféu Teresa Herrera, do troféu Ramon de Carranza, depois da Audi Cup. Você ficava nessa expectativa. Que aí você era o clube saindo daqui, do meio da temporada aqui, indo pegar os times europeus em amistoso, voltando de pré-temporada, mas você via. Você falava, vamos medir a temperatura aqui, não é muito certo. Nem isso a gente tem mais, porque a CBF, o calendário da CBF não permite que você saia daqui para ir fazer um amistoso de duas datas lá, nem imagina pensar. isso. Se chover, os caras têm que botar o jogo igual foi lá no Barradão, porque não tem. Se bem que olha que até que tinha, né? Que o campeonato ia parar por conta do Mundial, mas enfim. Então você não dá. O Mundial, ele te dá uma coisa que a gente não tem há muito tempo, que é a chance de medir o mundo. E a gente falando aqui com o nosso olhar da América do Sul, e mais especificamente do Brasil, medir com outras camadas do futebol europeu. Porque a gente só estava medindo com o campeão da Champions e já estava claro que não dava, né? Já estava claro que não dava. Isso quando a gente conseguia medir. Porque de 2005 para cá, de 2005 a 2023, em 7 oportunidades, nem ir para a final para se medir com o europeu, a gente conseguiu. Falando na América do Sul, né? Falando Brasil e Argentina. Então, assim, e Colômbia também, porque o Atlético Nacional também foi eliminado na semifinal. Então, agora te dá a chance de você medir com
um terceiro escalão da Europa, que eu acho que é onde está o Porto hoje. Se bobear até menos, mas tudo bem, vamos botar a terceira. Dá a chance de você se medir com o segundo escalão da Europa. Pegar um Benfica, um Dortmund. Atlético de Madrid. Talvez um Atlético de Madrid. Então, assim, e também dá a chance de medir com o principal lá. Que nesse caso hoje seria medir com o PSG. Mas não só. Você com também Bayern. medir com o City, com o Bayern, é uma coisa de você falar. Eles não são atuais campeões, mas tem qualidade para ser. Se não foi nesse ano, talvez possam ser no ano que vem. Sim, com então, o Real. Com o Real, dá a chance da gente medir essas outras prateleiras que a gente não tinha mais. Assim, eu concordo com vocês em todos nesse debate que a gente está aqui e acho que tem um nível de enfrentamento que é diferente, enfim, tudo isso. Mas, por exemplo, muita gente pega e se falou muito, por exemplo, nas convocações da seleção, né? Esse meio campo de jogadores que só jogam em times medianos da Premier League, não sei o quê. E aí, do lado de cá, várias vezes a gente fala, mas é um nível de enfrentamento diferente. A Premier League, especificamente, acho que sim, né? É um nível de enfrentamento diferente. Se o cara hoje joga no Porto, no Benfica, no Sporting, no Chelsea, a gente considera, então, que ele está no mesmo nível de enfrentamento e o olhar tem que ser o mesmo pro cara que tá deitando, jogando no Flamengo. Eu acho que no Chelsea não. No futebol brasileiro, porque ele joga Premier League? Porque joga Premier League. Aí você tem que ver os adversários, né? O Campeonato Português, eu acho que pode colocar até... Embora o Campeonato Português, do jeito que tá hoje, continua sendo visto na Europa como um campeonato de... O cara funcionou no Campeonato Português, ele tem um selo de falar, eu posso investir nesse cara. Mas é que eu acho que ele funcionou no futebol europeu. Mais do que português. Mais menos. Mas eu acho que... Acho que o português tem muito a cara de um campeonato de revenda, né? Então, mas eu acho que... Mas, por exemplo, mais do que olha para a seleção portuguesa. Quantos atuam ainda em Portugal? Tudo bem. Quase nada. Quase nada. Praticamente ninguém. Quase nada. Deve ser o Diogo Costa e só, acabou. O Rodrigo Mora agora que tá aparecendo, mas ali é um bom ponto. Você pega e a percepção do Campeonato Português ele dá casca pra uma Inglaterra, pra uma Espanha, talvez pra uma Itália. Ponte. Ele dá casca. Isso ainda tem essa percepção, né? Ainda tem essa percepção. Então, assim, mesmo o campeonato hoje nos passando... Mas aí pode ser que a gente tenha que discutir... Quer dizer, a gente não, né? Eles tenham que discutir se é verdadeiro ou não isso. É um bom teste jogar no futebol português e dar certo no futebol português. Agora eu posso contratar esse fulano aqui pra jogar na Premier League. Ou eu posso contratar direto do futebol brasileiro pra Premier League. Eu acho mais fácil essa ponte. Portugal, Isso. outro clube do que Brasil. Mas essa observação com certeza não vai se restringir ao Campeonato Português. O camarada, antes de comprar o jogador do Porto, do Sporting, ele vai querer olhar um pouquinho. Vamos ver os 8 jogos da fase de Liga da Champions, como é que esse cara vai? Na hora que ele bater de frente com o espanhol, com o italiano. Aí a gente fecha aqui a avaliação. Então, de repente, essa seja a questão. Eu acho que é por aí. Acho que por exemplo, o nível de enfrentamento fora de Portugal. Não vai ser só contra o Boa Vista, o Gil Vicente. Não vai ser. É que teve uma mudança aí, que os caras, os grandões, a elite europeia, vir buscar o cara aqui bem mais cedo. Porque, por exemplo, você pega o Ramires. Ele saiu daqui do Cruzeiro, numa idade jovem, ficou no Benfica, se destacou no Benfica. Aí o Chelsea falou, olha, esse cara tá jogando bem 2 temporadas no Campeonato Português, eu posso contratar. Contratou, ele gerou impacto. Talvez hoje o cara venha pegar o Ramires, o outro Ramires, ele venha pegar direto aqui mais jovem. Então, pode ter sido uma outra abordagem. Mas tem isso, né? A gente vê umas transferências muito mais caras, né? Também. Por exemplo, o Darwin Núñez. É um outro Ramos, ponto. De Maria lá atrás. É isso. Então, ainda continua tendo esse rótulo. Vamos ver o Gyökeres agora, né? Que vai sair caro. É que o Gyökeres já é um pouquinho mais velho, né? Mas mesmo assim, vai sair caro. Então, é esse. Por isso que essa percepção na Europa continua existindo, mesmo com a gente aqui, a gente hoje tendo uma percepção que alguns times daqui, um Flamengo, mas um de repente Palmeiras... o Mundial mude essa percepção. Que algum desses times, eu acho que eles se dariam bem na Liga Portuguesa. Eles iam brigar pelo título. Não sei se ganharia, mas eles iam brigar pelo título. Eu gostei desse negócio aí, que agora rolou uma rivalidade Brasil e Portugal louca, né? A rede social é português indo pra xingar brasileiro, brasileiro xingando português. A rivalidade tá em tudo, né, hoje em dia, entre Brasil e Portugal. Tá Tá pesado o negócio.